Algumas grandezas a gente só consegue caracterizar elas através de vetores por conta de sua natureza, certo? Por exemplo, dar um exemplo de situação para vocês. Quando eu falo, compre 1 quilo de feijão, então você fala 1 quilo de feijão é 1 quilo, seja em Natal, Parnamirim, Recife, Veracruz, Fortaleza, é 1 quilo. Isso aí é uma informação que já é suficiente para que a pessoa entenda. É um valor em uma unidade. Um valor em uma unidade já é suficiente. 1 litro de refrigerante, uma quantidade e a unidade, 1 litro, né? 2 litros de suco, né? 2 metros de fio. Então, valor e uma unidade. Agora, existem grandezas que, mesmo que eu te diga o valor e a unidade, eu preciso de informações a mais. Imagine que você está próximo àquelas lombadas eletrônicas na BR, em que o radar mostra qual é a velocidade do veículo. E, de alguma forma, você percebe um veículo suspeito trafegar ali e você avisa a polícia rodoviária que, naquele ponto, o limite de velocidade é 60 km por hora e o veículo passou a 120 km por hora. Você liga e passa essa informação. A primeira coisa que vão perguntar é: eles foram para qual lado, qual sentido? Porque só dizer o valor e a unidade de velocidade mostrada no radar não é suficiente. Você tem que indicar algo a mais, o sentido, né? Aqui. A gente vai especificar isso com calma. Os objetivos de aprendizagem para a nossa primeira parte de vetores são os seguintes: diferenciar as grandezas escalares vetoriais, definir o que é um vetor e suas características, definir as regras do polígono e do paralelogramo para os vetores. Então, grandeza escalar. Grandeza, primeiro, na física, quando a gente fala grandeza, não é que seja algo muito grande. Grandeza é tudo que pode ser medido ou calculado. Então, dimensões atômicas, elas podem ser calculadas, então é um tipo de grandeza, né? E a grandeza escalar são grandezas que é só para definir baixa o valor numérico e a unidade, como eu falei, a massa, a temperatura, o tempo, né, 2 horas, 5 horas. Energia é uma grandeza escalar. Eu preciso só do valor e da unidade para poder caracterizar. Comprimento, grandeza escalar, massa, tempo, energia, temperatura, volume, certo? São exemplos aí de grandezas escalares. E grandeza vetorial, uma grandeza vetorial é aquela grandeza em que eu preciso fornecer para você não só o valor, mas também outros 2 parâmetros, que seriam a direção e o sentido. Então, exemplo de grandezas vetoriais: velocidade, força, aceleração. São aqui 3 exemplos de grandezas vetoriais, tá certo? A direção de um vetor. A direção de um vetor, imagine um plano cartesiano. O plano cartesiano ele possui 4 quadrantes. E a contagem do plano cartesiano é no sentido anti-horário. Então, é mais ou menos de como essa animação mostra. A direção aqui, 360 graus, quando ele virar, corresponde agora a 0 grau. 0, 120, 180, 240, 300, 360, que corresponde a 0. Então, grandezas vetoriais são as grandezas que eu caracterizo com um valor. Esse valor também é chamado de módulo ou intensidade, com a direção e com o sentido, tá certo? Então, o vetor tem módulo, direção e sentido. A palavra módulo é sinônimo de valor, tá certo? Intensidade e magnitude. Eu tenho 3 palavras que querem dizer a mesma coisa que módulo. A direção e sentido. 2 vetores podem ter a mesma direção, mas sentidos contrários. Por exemplo, eu tenho 2 vetores, eu vou indicar com os dedos, 2 vetores horizontais, mas os sentidos são quais? Opostos, né? Os sentidos são opostos.
Da mesma forma que eu posso ter dois vetores paralelos e apontam no mesmo sentido, possuem a mesma direção e o mesmo sentido. A direção está associada ao ângulo que o vetor faz, tá certo? Está associada ao ângulo que o vetor faz. Então, um vetor ele é representado por um segmento de reta, certo? Geometricamente orientado, ou seja, ele possui módulo, sentido e direção. Então, o vetor a gente usa letras, as letras aqui a gente coloca uma letra maiúscula ou minúscula, a gente não usa número. O único número que é usado para o vetor é o zero, para representar um vetor nulo, mas a gente usa letras maiúsculas ou minúsculas. O comprimento do vetor é proporcional ao seu módulo. Aqui, ó, é um vetor de 4 unidades. Se fosse um vetor de 2 unidades, essa seta aqui, essa flecha de baixo, teria que ter metade do comprimento. Um vetor de 8 unidades teria que ter o dobro de comprimento disso. Eu não posso dizer que esse vetor aqui é 10 e esse aqui maior é 5. Não. Os vetores têm comprimento proporcionais, tá certo? Comprimentos proporcionais. A direção desse vetor é horizontal, certo? E o sentido dele é para a direita, né? Eu posso ter um outro vetor, um vetor B oposto, que seria um vetor oposto. Um vetor oposto, ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido contrário. O vetor oposto a A seria um vetor que começaria aqui e terminaria aqui. A pontinha aqui da flecha representa o final do vetor e aqui o início. A seta em cima da letra vai sempre apontar para a direita, mas o que a gente vai perceber na hora de calcular vai ser a outra seta maior, tá certo? A outra seta maior. Alguns livros não trazem o vetor com a letra e a seta, coloca tudo em negrito. Eu vou ficar usando aqui a seta para a gente acostumar. Os vetores, eu posso fazer operações com vetores, soma de vetores. E uma forma que a gente trabalha é geometricamente. Então, uma forma é aplicar a regra do polígono. Como é que funciona isso? Eu tenho os vetores A, B, C e D, e eu digo que o vetor resultante, o vetor R, é a soma desses vetores. Então, o vetor resultante, na física a gente chama muito vetor resultante, mas aqui poderia ser outra letra. Poderia ser, por exemplo, a letra E. Só não pode ser a mesma letra que já está aqui antes, porque não teria lógica, né? Então, eu poderia chamar vetor A mais B mais C mais C mais D igual ao vetor E, mas aqui eu estou chamando vetor R. Como é que funciona a regra do polígono? A regra do polígono é simples. A gente vai encaixar cada vetor no final do vetor anterior. Um exemplo, eu vou pegar o vetor A, aqui, esse vetor A, aqui, e no final do vetor A eu coloco qual vetor? O vetor B para cá. Aí eu desenho o vetor B. O vetor C, eu vou colocar o vetor C no final do vetor B. Então, o vetor C vai começar aqui no final de B. Então, vai vir para cá e vai apontar para onde? Para baixo. O vetor D, o começo dele vai ser no final do vetor anterior. Perfeito? A, B, C e D. E o vetor resultante, professor, vai ser qual? O vetor resultante, ele vai unir o final do último vetor ao início do primeiro vetor. Vai ser justamente essa diferença aqui. Vai me dar o vetor o quê? Resultante. Ele vai unir o início, eu falei trocado aqui, ele vai unir o início do primeiro vetor ao final do último vetor. Eu tinha falado invertido, desculpa. É dessa forma. Cada vetor você vai colocar o vetor disposto aqui. O seguinte, ele vai iniciar no final do anterior e o vetor resultante, ele vai ligar o primeiro vetor
ao término do último vetor. Então, aqui é o vetor, a representação do vetor resultante R, a regra do polígono. Se por acaso ficasse A, B, C, e de tal forma que o vetor D fechasse com A, aí o resultante seria zero, porque não ia ter nenhum comprimento para que faltou, né? A regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é uma regra que eu uso muito. Qual é o sentido dela? A gente vai pegar os vetores e desenhar paralelogramos, ou seja, figuras geométricas fazendo a projeção no outro lado do mesmo vetor. Como é feito isso, professor? É simples, é feito da seguinte forma. Aqui, quando a gente fez a regra do polígono, quando um vetor terminava, a gente colocava o outro no final dele. Os vetores não possuem a mesma origem. A origem de A aqui, a origem de B aqui, a origem de C aqui, a origem de D aqui. E R vai da origem do primeiro até o final do último vetor. Na regra do paralelogramo, a gente coloca os dois vetores, tá certo? Com a mesma origem. Vetor A e vetor B com a mesma origem. Aí o que eu faço? Eu desenho uma reta, eu posso imaginar uma reta paralela ao vetor qual? Ao vetor B. Uma reta paralela. Na prática, o que eu faço? Eu desenho um segmento de reta na mesma direção e com o mesmo tamanho de B aqui no outro lado, paralelo. E embaixo, eu desenho um segmento de reta paralelo ao vetor A, aqui fechando. Aí formou um paralelogramo aqui, ó. Paralelogramo é uma figura com 4 lados, em que a soma dos seus ângulos internos dá 360 graus. Então, o que a gente faz para achar o vetor resultante? O vetor resultante, quando aqui, ó, desenhei A e para cá estaria a projeção de A. Desenhei B e para cá estaria a projeção. O que é a projeção? Seria a sombra. É como se eu colocasse uma lanterna aqui em B, a sombra seria essa. Colocasse aqui o vetor A, aqui uma lanterna, e a sombra de A seria essa. O que eu faço para achar o vetor resultante? É bem simples. Eu ligo a origem de ambos os vetores, a origem comum dos vetores, até o ponto de interseção, ou seja, o ponto de encontro das duas retas paralelas que eu desenhei. Então, eu tenho aí o vetor resultante. É uma regra muito utilizada, essa regra do paralelogramo, tá certo? Em relação à direção, eu falei do plano cartesiano. O plano cartesiano ele tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O sentido é o sentido anti-horário. O vetor aqui seria a direção zero, aqui 90 graus, 180, 270 e o zero conhecido como 360 graus. Muitas vezes a gente associa a direção do vetor à rosa dos ventos, que é utilizada na geografia para se localizar, por exemplo, através de uma bússola. Então, o eixo X seria o eixo leste-oeste, o eixo Y norte e sul. Então, 0 grau leste, 90 graus norte, 180 graus oeste, 270 graus sul. O nordeste é a metade. A metade entre 0 e 90 é 45. A metade entre 180 e 90 seria 135. A metade entre 180 e 270 seria 225, né? 225, isso, 225. E a metade aqui entre 270 e 360 seria 315, sudeste. Então, cada direção ela pode ser, a depender da questão respondida, usando a rota dos ventos também. Depende de como vier o enunciado. Tá certo? Então, por hoje é só.